Vez- Oi, pessoal, boa noite. Nós estamos na continuação da aula, né, a aula anterior que falamos sobre essas três sabedorias, tá? Então, estamos aqui e vamos nos apresentar. Então, vamos começar comigo. Sou o Irving, sou professor, né? E também interessado nos temas filosóficos, temas que interessam, né, no despertar das pessoas, tá? Então, passo a palavra agora com o Diego. Diego, boa noite. Boa noite, tudo bem? Isso. Você se apresenta rapidinho, Diego? Pra gente, já tem uma história do Linho e o. Eu não sei se é comigo, parece que tá quebrando a voz dele, é isso, gente? Para vocês também? Tá, Tá quebrando tá. tua voz, Diego, tá falhando. Não sei qual configuração ali, mas só para adiantar, então, Guilherme, por favor, se apresenta. Boa noite. Boa noite. Aqui quem fala é o Guilherme, estudante de filosofia. Muito bem, tudo bem. E vamos ver agora, e sobrou agora para o Haroldo. Haroldo, boa noite, Haroldo. E aí, mano, boa noite, cara. Muito bem, Haroldo. E vamos ver, Diego, como está teu som ali? Vou só tentar pegar um Agora está melhor, né? fone, porque eu acho que vai. O fone dele. Ah, tá certo. Muito bem, vamos começar então, enquanto o Diego faz essa parte do áudio. A aula anterior foi sobre as três sabedorias, não é isso, Que Haroldo? a gente tá estudando o livro do Noica, né? Que é o Uhum, Constantino Noica, né? Que ele fala sobre as 6 doenças do espírito contemporâneo. E aí, o que que acontece? A gente começamos a ler primeiro a introdução, no qual ele dá um resumo geral dos quadros da doença, né? uhum, Especificando que o ser humano tem 3 dimensões, que apenas são reconhecidas pela psiquiatria moderna e ciência moderna 2 dimensões apenas, que é a dimensão física e psicológica do homem, tá certo? Sendo que o grande problema da sociedade moderna se encontra no espírito, correto? Que é a terceira dimensão do homem que o Noé afirma. E por causa de elas rejeitarem essa visão espiritual por um puro preconceito, você está entendendo, do tempo, acaba que essas doenças espirituais vão se agravando enormemente e levando uhum, a gente a esse quadro hoje quase que psicótico, né? Louco, né? Que está vivendo. Beleza? uhum. Ô, Ah, Haroldo, e esse preconceito aí, o que é, cara? cara, isso é o que a gente estava conversando no primeiro vídeo. Eu entendo esse preconceito que é tipo assim, uma doença profunda do espírito, da antropologia humana, da ontologia humana, entendeu? Porque lá no fundo do ser humano, o ser humano está na imediação de um ser divino, percebe? Por exemplo, como é que tu te reconhece tu sendo tu, primeiramente? Porque tem lá no fundo de ti algo que te afirma sendo você, você está me entendendo? E essa relação fundamental do eu com o ser efetivo, que é o nosso Senhor, você está me entendendo? Gera uma relação fundamental que é a base de toda a existência humana. Você está me entendendo? Pô, tá meio. O que foi? Você Dessa sabe, gente, mentira. que esse assunto ali da parte espiritual parece ser Não, pô, tá bem. um problema moderno. O pessoal tenta tirar, né, a parte espiritual da parte física. Então, você fala assim, só quero ciência, já ouviram falar, né? Eu só acredito Exatamente. na ciência, só acredito na ciência. Mas me dá a impressão, Haroldo, que antigamente, né? Oi, fala, Guilherme. Pode falar. O Diego, Diego, tá me Diego, fala. ouvindo agora, né? Tô te ouvindo, sim. Haroldo, posso tentar complementar um pouco? Eu entendi a pergunta do Irving Pode, quando pode falar. ele tenta saber assim qual é, digamos assim, uma causa mais imediata, né? Do surgimento dessa separação das doenças espirituais, não é nem do aparecimento das doenças, mas da resistência em reconhecê-las como doenças de natureza espiritual. Pois E é. assim, eu acho que isso é fruto direto, decorrente é, desse grande cisma, se a gente pode dizer, que houve a partir da modernidade, né?
Você vem É. com o humanismo que Isso, troca isso, o humanismo trocando a figura de Deus isso, pelo culto ao ser humano. Isso vem desde exatamente. a Renascença, na verdade. Eu acho até que foi um Sim, pouquinho sim. antes. Haroldo tem a teoria dele que foi antes ainda, né, Haroldo? No ano 1000, né? Não é, tipo assim, tem a imersão do problema no cenário histórico, mas Uhum, para que esse problema surja no cenário histórico, tem uma estrutura de fundo que é a claro, causa e pelo qual ela se explica no cenário histórico em todas as dimensões de é manifestação dela. verdade. E essa tendência de ver as coisas mais pelo aspecto material, você está entendendo? Procedural e tal, histórico e tal, isso é uma tendência também que é fruto dessa mesma doença, você está entendendo a O parada? Haroldo, mas isso é mais É, do pessoal que não entendeu muito bem o assunto, porque, por exemplo, tem o Isaac Newton, né? Que era um homem de ciência, era espiritual, entendeu? Não, nesse sentido não. mas eu Ontem, por entendi o exemplo, Haroldo. O Haroldo quer dizer que, na verdade, isso é só o sintoma, mas existe por baixo por baixo dos panos, digamos assim, vem primeiro a doença, vem primeiro a doença e depois ela aflora, e quando ela aflora é que ela se transforma em atos, né? Em atos, em exato, Sim, conduta. sim, exatamente. sim, sim. Por, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você pegar a psicanálise moderna com Freud, Jung, Adler, eles aceitam perfeitamente a mitologia grega. Não tem Hum. problema nenhum, entendeu? Só que quando você pega o Gênese, o mesmo trabalho que eles fazem na psicologia grega, entendendo que Homero mapeou a psicologia humana, correto? Que não tem preconceito nenhum, eles vão ter uma enorme resistência se eu fizer essa mesma transposição para o Gênesis. Tá me entendendo? Aí é mito. Aí é mito. Mas eu estou usando o mito Homero, eles usam o mito Homero como Exatamente. base para o desenvolvimento teórico de certas, vamos supor, certos métodos que eles usam lá, você tá entendendo? Não tem problema nenhum na academia, É, aceita até sinal de erudição, não é isso? claro. Mas se eu usar o mito também do Gênesis para fazer esse mesmo processo, aí você tem uma resistência fundamental, isso não É é verdade. aceitável. Você está percebendo? Uhum. Isso Tá entendendo? seria um fruto da gnose? Exatamente, entendeu? É o fundo de uma revolta essencial do homem contra Deus. Isso é no fundamento da realidade humana, entendeu? E E aqui é a origem de Haroldo, todo. essa Opa, tensão, ela sempre vai existir, né, na alma humana. exatamente, sempre vai existir. Só que qual é o problema? Você pode estar consciente dela e não negar a realidade do homem total, ou seja, que o homem é espírito, corpo, alma e espírito, E entendeu? continuar doente. Não, é aí que você tem o meio de resolver a sua doença Sim. espiritual, entendeu? É o único meio. Se você não reconhece que você tem um espírito, você não vai aceitar que tem doenças espirituais que movem a sua vida e determinam ela. Não é isso? Mas se Haroldo, você por esse aceita lado, que. Opa, pode falar. por esse lado, você acha que o protestantismo, por exemplo, quando ele foca muito na literalidade das escrituras sagradas, etc., ele afasta, de certo modo, o homem do confronto com a sua própria tensão e, por consequência, dos meios de resolver isso, sabendo quem ele é, ou seja, impede dele conhecer a si mesmo, em totalidade. Eu tô É, correto? Tô errado? porque o protestantismo já é o efeito desse afastamento, entendeu? Uhum. Por exemplo, qual é o problema fundamental aí? Que na base da antropologia humana, da ontologia humana, há uma revolta essencial contra Deus, entendeu? Aonde está tipo, bem expresso na literatura universal essa cisão fundamental do homem com Deus. Lá, quando Deus chega no paraíso e pergunta Exatamente. É para Adão. expulsão, né? É expulsão, né? Uhum. Não, não é nem aí. Aí já é o fato consolidado que inicia a história. A tensão está mais bem expressa no contato que Deus tem com Adão logo depois de ele pecar. Deus chega pela primeira vez no paraíso, onisciente como é, faz a pergunta para Adão. Eu não me lembro textualmente como é que ele perguntou, mas ele
Ele fez uma pergunta para Adão e Adão chegou para ele e ele perguntou, tá, mas como é que tu sabe que tu tá nu? Uma coisa assim, né? Uhum. Aí Adão vai para trás do arbusto, entendeu? Então, quando Adão vai para trás do arbusto, qual é o movimento? O movimento contrário a Deus. Então, entre Deus e o homem se estabelece uma relação como eu posso dizer? Uma racionalização essencial, você está entendendo? No qual o homem busca negar a Deus, que é a origem desses problemas espirituais que o Noica vai estar explicando aqui. Entendeu? Pô, esse negócio que eu tá falando agora, aí muda, aí eu perco um pouco. Mas não sei se está claro o que o Diogo respondeu, que perguntou aí. Uhum. Não, tranquilo. Entendeu? Eu tava tentando, tentando não. Você me deu esse insight que é o seguinte: quando a gente nega essa tensão que é natural na alma do homem, você impede de conhecer a si mesmo. Se você está Sim. impedindo o autoconhecimento, você não vai avançar. Exatamente. E, eu- Só que o e, problema. e daí eu acho que decorre também a essência do cristianismo: perdoar, 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 paciência, perdoar, etc. Exatamente. Tem muito disso porque Jesus Cristo conhece o coração do homem, do Sim, homem caído já. sim, sim. Mas o Isso é problema, Diogo, interessantíssimo. não, sei, mas o problema fundamental é o seguinte, que esse problema espiritual humano, ele não pode ser descrito. Ele tem que ser apresentado por o quê? Por um mito, por uma história literária. Você está Uhum. entendendo? No qual articule nessa história literária, ou seja, toda a tensão fundamental de fundo. Está compreendendo? Uhum. Então, quando você cria uma civilização onde se tem um preconceito essencial contra essa expressão dessa tensão que está lá no Gênesis, então o que acontece? Você fechou o ser humano para essa realidade, ele não tem mais como representar. Fechou ele para a realidade toda. Você falou tudo agora. Sim, Entendeu a parada? Não sei se está claro. Às vezes sim, sim. Sim. Tá claro. se não tem a história, não tem como representar esse problema. Então, o que, que se apresenta e é real para o homem? Aquilo que ele sente, aquilo que ele percebe intelectualmente. E isso é realidade. Para mais disso, ele precisa ter um símbolo que expresse antecipadamente para ele essa tensão espiritual. Entendeu? Se não tiver essa tensão, ele fica ignorante para o problema essencial dele. Entendeu? Perfeito. Isso vai acumulando, né, Haroldo? Vai acumulando essa negação, né? Vai acumulando na vida pessoal e na sociedade, na verdade, né? É. Então, qual é o problema aí? O problema é de ordem cosmológica, primeiro. A história no qual articula o homem dentro do cosmos. Da onde eu vim. Você está entendendo? Segundo Perfeito. ponto, filosofia da história, ou seja, sentido para onde eu vou. Entendeu? Exatamente. Então, se eu não sei de onde eu vim, nem para onde eu vou, aí eu não resolvo o meu problema material e Perguntas dos formal. gregos, né? As 3 perguntas, né? As 4 perguntas. De onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido da vida? E existe vida após Esse, a morte? esse, esse. Então, assim, como é que eu vou resolver o problema do sentido da vida se eu não sei de onde vim nem para onde eu vou? Ou pior, melhor seria se não soubesse, mas o pior, se dão para a gente uma solução para essas perguntas absolutamente falsa e mal intencionada. Não sei se Roma, está Roma, entendendo. Roma caiu por causa disso. Porque ela não tinha mais capacidade, através da sua mitologia, de dar É respostas resposta, exatamente. existenciais à vida cotidiana. Não, não tinha mais como. É, Virou tudo. Essa é uma das características da passagem de uma era, né? Quando as é, perguntas não são mais respondidas. É o que eu acho que está acontecendo agora, né, gente? é. Em Só que todo aí aspecto, você Roma, percebe? No trabalho, em tudo, né? sim, só que aí não voltando aqui em Roma, o problema de Roma é que ele não era uma civilização orgânica, era uma civilização administrativa, entendeu? É verdade. Isso é Tanto verdade. que ela não produz o mito dela. O mito dela é praticamente encomendado. Chega lá com o Virgílio, olha, faz aí as Aí, Eneida, Neida. entendeu? Não foi que nem Homero. Homero realmente estava na tensão do cosmos. Ele percebeu que há uma realidade no homem que não é, que é, você tem o corpo, e aí você tem uma coisa para além do homem que move o corpo. Só que ela é manifestável pelo corpo, mas é de difícil compreensão. Sim.
E ele percebeu que não adianta você querer descrever conceitualmente essa realidade, porque ela não é apreensível de forma conceitual. Ela tem que ser simbolizada numa história. Então, o que Aca- Homero fez? Acabou com Kant. E Rômulo e Remo, Haroldo? Pois é uma mitologia, né? É porque Roma antes era dos sabinos, então você tinha lá um conjunto de tribos, né? Sim. E eles se juntaram, foram muito bem-sucedidos e começaram a fazer um processo sinescínio. Só que o que aconteceu? Roma pegou um período onde você tinha tido as excursões alexandrinas, né, que foi esvaziando. Vê que ele brigou com Dário, foi esvaziando todas as civilizações cosmológicas, não é isso? E qual era a ideia de Alexandre? Compor um reino universal que também estava fundamentado na filosofia aristotélica platônica, entendeu? Então ele achava possível se criar um reino universal. Você tá entendendo? E a ideia dele era exatamente esse, tentar formar um reino no qual você tinha uma base filosófica, tudinho, que articulasse uma sociedade humana aos moldes da República de Platão. Você tá entendendo? Só que aí o que acontece? Ele sai conquistando rapidamente esses impérios, aí as civilizações cosmológicas caem, elas ficam num vácuo, se esvaziam espiritualmente. Aí, de repente, lá no interior da Itália, uma tribo começa a se desenvolver muito rápido, traga todos esses povos, forma um panteão e administra todos eles. Entendeu? Me parece que no tempo de Platão e Aristóteles, eles já estavam num ciclo cultural de decadência, né? De decadência, perfeito. Exatamente. Entendeu? Só que aí o que acontece? Só que, olha só, a Grécia, né? Estava no período de esvaziamento espiritual profundo desde Péricles. Beleza. Na verdade, começou com Tucídides, né? Quando começou a racionalizar o mito Homero. Qual é a lógica? Se tu pegar na Renascença para cá, começaram a olhar para os evangelhos e falou, cara, isso é falácia, isso não é possível logicamente. Como é que pode? Entendeu? Começaram a criticar os Gênesis e tal. Esse mesmo processo. Explicar os milagres, né? Tipo assim, explicar o milagre é logicamente. terrível. E como é que surgiu essa estruturação lógica? Porque no discurso do professor, tem aquela teoria do professor dos quatro discursos, né? O que você tem? Magnífico. No começo, que assim, lá no final da Idade Média, você estava em alto círculo lógico, entendeu? Então, assim, toda a doutrina da fé estava sendo articulada em conceitos lógicos que formavam catedrais escritas, não é isso? Sim. Beleza. Só que estava muito alto. Entendeu? De repente, aquela civilização, os que vêm depois já não conseguem acompanhar o nível alto que estava de ser formado. Tá ouvindo? Tô. Aí o que acontece? Não consegue acompanhar, cai. Só que fica o ferramental lógico analítico. Os caras desenvolveram na Idade Média. Entendeu? E se tu fores pegar os escritos de Descartes, de Kant, o que é? É uma reminiscência de todo esse material lógico, só que sem o conteúdo espiritual que desenvolveu aquele aparato. Não é isso? Ali começou uma racionalização contra o mito, que formou o campo social cristão, não é isso? Que acabou desembocando o quê? No iluminismo, que é exatamente uma atitude intelectual gnóstica oposta à visão católica de mundo. E a evolução também, né, Haroldo? Sim. A teoria da evolução. Só que não era possível a ideia da evolução sem você derrubar a filosofia da história, que é o sentido de para onde, o sentido da história. Sim. É isso? De onde eu vim. De onde eu vim. E aí o que acontece? Então, na medida em que derrubaram, qual foi o processo? Não sei se eu estou mesclando aí, você me ajuda aí. Se eu estiver saindo muito, você me põe no canal. Então, como é que iniciou o processo? Onde foi que começou a modernidade? O pessoal, foi ali, já com Galileu, tal. Constantinopla. Historicamente diz, né? Mas não foi aí. Foi no ano 1000 com Fiora, onde ele começa a estruturar um sentido da história no qual o que vem depois é melhor do que vinha antes. E o sentido da história progressa.
Por que não explica um pouquinho melhor essa teoria, tua teoria ou proposta, sei lá, tua ali? O ano 1000, tá? Vamos contextualizar historicamente. Do que você está falando? Pois é, a gente está falando do problema espiritual humano, né? Como é que ele surgiu, não é isso? Só que, Sim. cara, como é uma realidade espiritual, é um problema extremamente complexo, né? Tem vários pontos de entrada, não é isso? Então, assim, o problema do Fiore foi esse. Não tem como. É um negócio tão complexo que. Por onde começar, entendeu? Esse é o problema. Eu sempre pensei, ó. Aí, Adra. Eu sempre achei que era lá para o ano 1300, mais ou menos, que teve a mudança e tal. Não, você me falou para o ano 1000, tá? E seria interessante isso aí. Assim, claro, é um problema espiritual, né? Obviamente, né? Mas aí, qual que é o evento que você acha que marcou? Você comentou, acho, comigo. Qual que é o evento que marca aquele evento, aquele milenarismo que tinha, né? Que no ano 1000, tipo aquela profecia de que no ano 1000, né? O mundo ia acabar, tudo e tal. E aquela expectativa imensa criou um trauma psicológico profundo. Chegou o ano 1000, não aconteceu nada e o pessoal teve que racionalizar aquilo. Peraí, a gente passou um bom tempo acreditando no negócio, o negócio não aconteceu. Você está entendendo? E aí, como é que fica? Bueno, deixa eu falar uma coisa, eu não sei se tem a ver, mas mais ou menos entre o ano 800 e o ano 1200, foi uma época de bonança, assim, o tempo, o clima estava bom, teve a produção de alimentos, as cidades cresceram, a população aumentou. Por que haveria um movimento desses aí num momento tão bom? Não, porque tinha uma ideia geral de que no ano 1000 ia haver a parousia do Cristo, né? Entendeu? Que, de certa forma, já é uma manifestação gnóstica, porque o próprio Senhor falou que não tem data, nem ele sabe, está no poder do Pai. Mas aí o diabo foi lá, soprou e ficou, tá, o ano 1000 vai acontecer o escatom. Você está entendendo? Então, o que acontece? Por muitos séculos, as pessoas acreditaram piamente nisso. Antes do ano 1000, né? Antes do ano 1000. Antes do ano 1000. Exatamente. Só que chegou o ano 1000. Cadê? Não teve nada. E agora, como é que, teoricamente, você vai articular isso? Só tem um jeito. Aí só tem um problema aí e duas soluções. Entendeu? Você aceitar que você foi um herege, né? Você desobedeceu a palavra do Cristo, por isso deu com os burros na água, fazer minha meia-culpa, ir com o primeiro passo, pedir perdão e me restabelecer dentro da percepção cristã do mundo. Não é isso? Ou então buscar uma racionalização para dizer, não aconteceu isso, beleza, então não é que não vai acontecer, é a gente que não compreendeu teoricamente correto o processo. Então nós temos que entender o que foi que aconteceu, por que não foi no ano 1000, para daí a gente fazer um diagnóstico mais exato para o futuro. Não sei se está claro. Sim, sim. Eu estou até fazendo um paralelo agora, lá para a metade do século XIX, 1800 e pouco, teve um movimento assim parecido, né? Teve. No mundo conhecido. Né? Miller, Guilherme Miller. Isso. E aí que nascem várias religiões de hoje, né? O Adventismo, o Testemunha, Mormons, né? Entendeu? Eu não sei se dá para fazer o mesmo paralelo, tá? Possível, não sei se dá. Dá, porque o que acontece? A história é cheia desse, como é que eu posso dizer, de ciclos de reincidência analógica, você está me entendendo? Porque o arquétipo não foi superado, tu está me entendendo? Então, o que vai fazer uma coisa entrar de novo no processo histórico? Se o arquétipo não foi superado e começou-se a racionalizar ele, então ele volta para a estrutura histórica e vai chegar à mesma conclusão no futuro posterior. Não sei se está claro. Bom, em 1800 continuaram marcando datas para a vinda de Cristo, né? E marcaram. A erupção dos cátaros lá. A erupção dos cátaros, que era exatamente essa ideia. Nós temos que antecipar a vinda do Cristo. Você tá entendendo? Pô, esse cachorro. Adra! O cachorro atrapalha assim. Não sei se tá coerente a coisa. Vocês estão compreendendo? Uhum. Se não tiver, fala aí, pô. Então, qual é a lógica? Oi? Vamos voltar para o curso. Não entendi, cara. Não entendi também. Baixo.
Dizendo, vamos voltar para o Constantinopla, que a gente parou na separação radical, né, nesse dilema aí do 1452, se tratamento, não me né, equivoco. do tratamento das Isso. doenças espirituais que de certa Não, mas forma, respondendo a questão é do negado. Edim aqui, respondendo a questão do Edim, que isso aqui é muito importante, cara. E eu vou te dizer, eu acho que o pessoal não. Por exemplo, lembra, chegou o ano 1000, estava todo mundo esperando que havia o escatom. Não houve o escatom, correto? O que aconteceu? Fizeram a meia-culpa? Não fizeram a meia-culpa. O que fizeram? Racionalizaram. E nessa racionalização surge o Fiora. Aí o Fiora vai lá, tem a bela ideia de que o problema é o seguinte: tem a idade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é Então o não é Fiore? que o escatom estava programado para agora. Por quê? Porque nós estamos na idade do Filho. Entendeu? Haroldo, o que é ou quem é o Fiore? Eu tô por fora, que eu tô Isso é bom, voando. isso é bom. Fala aí, Haroldo. Cara, ele era um Igual o frade, Dostoiévski, né? né? Ele era um frade, eu não sei de que ordem é, cara. Que diabo, que ordem, parece que era cisterciense, não sei. Ele era um Russo, frade imagino, católico. russo. Pelo nome, é russo? Eu acho que Não. deve ser. Eu não estudei a bibliografia dele, entendeu? Só sei que ele estava no centro dos acontecimentos ali do milenarismo e a teoria dele pegou o momento. Por quê? Porque pegou uma necessidade intelectual, né? Porque você está dentro de uma expectativa iminente que não acontece, as pessoas querem perguntar, faz a pergunta, por que não aconteceu? Uhum. E aí, Ele de tomou repente, para o Fiore si a chega e diz, responsabilidade de dar uma resposta, né? Tomou para si tu essa entende que isso é um responsabilidade. Que processo humano? aproveitou. É uma realidade humana. Você está na expectativa de algo, não acontece, qual é a questão que vem? Por quê? Entendeu? E a gente está assim agora, no Sim. Brasil. Exatamente. Exatamente. Bom, no mundo, né? Sempre foi mundial a coisa. Teve manifestações. A gente sabe nossa história porque é europeia, né? Sabe do Fior, deles aí. É. Mas Não, cara, acontecia parecido no mas mundo acontece em inteiro. todo mundo. Acontece em todo mundo, acontece na China, a Índia. A Índia é mais tensional, você tá entendendo? Por quê? Porque dentro da história há uma ordem, entendeu? Uma ordem. Então, qual é a tendência natural? Essa ordem se realizar no tempo, entendeu? Que é, eu falo. É um Zeus não vai lá não envelhecer. Ah, não vou fazer nada agora. Estou estudando. Então, bora pro Fiora, bicho. Eu também acho que inclusive a Renascença, sem a parte espiritual, né? Porque a Renascença, como ciência, foi preparada pela igreja, pelos membros da igreja, né? Os monges guardando os escritos antigos, né? Nos mosteiros e tal. E ele começa a florar nessa época boa, a partir do ano 800, Cara, até não começa a foi pela sair. igreja, não foi pela igreja. Não, a O que ciência, Haroldo, aconteceu? a ciência. Não, a A ciência tudo Renascença, bem. eu não sei. Mas eu digo Hum. assim, a Renascença não foi preparada dentro da igreja. Eu Entendeu? também acho que não. A Renascença Bom, foi depende, preparada. depende. O que estamos falando? Renascença, você fala a negação de Deus? Com certeza que não. O que eu estou me referindo aos conhecimentos, Não, às do bases. movimento Não, por exemplo, da época histórica. o que aconteceu foi o seguinte: na Renascença, qual é a expressão da Renascença? A igreja perdeu o domínio dos pequenos mistérios, que é a do Não, tríduo e do nisso sim. quadríduo. Com Você tá me certeza entendendo? que não foi. Hum. Aí, exatamente. Aí o que acontece? Livre da igreja entraram numa concepção gnóstica da realidade. E para você começar a se opor à igreja, qual é o primeiro movimento, depois que o Fiora fez dele? Era mudar a posição da Terra. Isso aqui é um outro elemento fundamental, entendeu? Então veio Galileu e Kepler. Eles foram lá e mudaram a posição da Terra. A Terra não é mais o centro, agora o centro é o Sol. Aí quando você põe o centro no Sol, não é mais Deus o foco, agora o foco é Certo, o certo. homem. Você está me entendendo? Aí o humanismo entra de vento em popa. Ah, entendeu? Não tem como entrar o humanismo na jogada se a É. Terra estivesse no lugar dela e se a história ainda fosse agostiniana. Não, E a criação, né? E a Mas não tem criação, né? confirmar. É, Eu não sei sobre a confirmação histórica, mas
em termos de sentido lógico, faz absoluto sentido. Não sei. Exatamente. Vão Isso. negando aos poucos, né? Tudo. E eu dou como um Sim. ápice também 1800. Sei que temos Darwin, temos Freud e temos Marx, né? Os três Isso. mudam, né? Muda o Mas aí é a pensamento. terceira virada já. Aí já é o terceiro estágio. O primeiro estágio, você Sim. precisava de 3 movimentos. Primeiro movimento, você tinha que ter o domínio da história. A história tinha que deixar de apontar para a transcendência e apontar uma finalidade dentro da história, fiora. Primeiro fator, né? Segundo fator, tem que tirar a Terra do centro para, tipo assim, invalidar a cosmologia bíblica e substituí-la por uma cosmovisão científica. Kepler e Galileu. Sem Deus. Essa é a questão. Calma, É tudo menos Deus. Vamos chegar lá. Porque para você destronar Deus, não é só chegar e dizer, ó, Deus morreu como Nietzsche, não. Não, muito tempo, muito trabalho. Nietzsche no século XX, é isso? Início do século XX, né? Já agora aqui Os na 30, virada acho, né? ateísta. Mas vamos Haroldo, contextualizar. Haroldo, Tá entendendo que é um... Oi. Tô entendendo. Haroldo, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta e uma constatação ao mesmo tempo. Cara, isso me parece uma ação demoníaca longamente preparada desde os primórdios de tudo, cara. Porque, com certeza. Esse é o problema. Enfim, eu acho que uma cabeça humana lá do escambau para trás, ela pode ter suas aspirações malucas, demoníacas, satânicas e tal, mas para um plano tão elaborado assim, teve ação demoníaca no meio. De 1000 anos, né? 1000 anos preparado. Mas isso é repetido, já aconteceu antes, eu não sei, eu acho, né? Olha só. Na Idade Antiga também. Aí agora a gente começa a entrar. Fechou esses 3 fatores, o livro do Nós vai fazer absolutamente todo sentido desse. Porque na hora que você toma a dianteira da história, imanentiza o processo humano, tira a Terra do centro e põe o Sol, invalida a cosmologia bíblica, falta o terceiro passo. Qual é esse terceiro passo? A igreja. Aonde? No concílio, né? Teve a revolta protestante. Não, antes, muito antes. Quem foi o grande responsável pela virada mesmo de uma situação católica para a modernidade? Lutero, o grande símbolo da igreja. Lutero, porra. Claro. Mas teve anteriores, né? Claro. Lutero é o ápice, né? Não, mas só que o Lutero ele concretiza uma coisa que estavam tentando fazer já vai fazer 200 anos. Eu acho que o Lutero chegou a algumas conclusões, etc., que serviram muito naquele momento. E ele foi, mas, gente, vamos falar assim. Que nem o pessoal fala assim, entenderam mal Lutero. A pessoa não fala entenderam mal Marx. Vamos lá. Não, o Lutero fez o que ele queria mesmo. Mas vai lá. Lutero, ele não... entender muito bem ele. Eu sei, mas o pessoal fala, vamos ser advogado do diabo. Entenderam mal Lutero. Lutero, ele em si, ele não rompe diretamente. Ele que meio que é afastado pelos ducados lá da Alemanha. Mas o fabianismo não é o que domina hoje. O fabianismo não é o que está em voga, dominando tudo hoje. É lentamente mesmo, é devagarinho. Exatamente. Mas quando você olha para trás, de hoje, voltando para trás, colocando ele como ponto de partida, digamos assim, olha o estrago que esse desgraçado fez. Pois é. Ele foi a grande caixa de Pandora do Ocidente. Né? A grande caixa de Pandora do Ocidente. Ele abriu todo o carro. É como o professor Olavo falava, né? O movimento começa devagarinho, começa com iniciativas intelectuais isoladas, como a gente está fazendo aqui e tal. E você não tem muito controle relativamente ao que vai acontecer no processo, ao tempo que vai durar, mas ele conseguiu catalogar por todos os movimentos 40 anos, 30 anos, por aí, mais ou menos. Por aí. Só que, veja bem, do ponto de vista de uma virada civilizacional, o processo é mais longo. Claro. Porque ele precisa desses 3 fatores. Só que agora eu quero chamar a atenção para vocês do seguinte ponto. Se tu for olhar para a história oficial do ano 1000, eles vão falar uma coisa que não tem nada a ver com o que realmente era o objetivo do diabo, do demônio. Entendeu? Se for falar aqui mais próximo aqui, chegar com Lutero,
E aí, qual é a historiografia oficial? Porque eles vão dizer, não, que houve a reforma, que não sei o quê, não sei o quê. Aí, tipo assim, isso abriu a concepção de mundo. Eles falassem, beleza. Só que qual era o objetivo efetivo? Dividir o campo religioso. Esse era o objetivo. Entendeu? Então, primeiro, vamos lá. Cara, a gnose, o gnosticismo na alma humana, ele é forte, cara. Ele é Ele é forte, muito forte, porra. só que entende o seguinte. Eu não Entende o sei seguinte. eu não sei se aquela fala de Jesus Cristo sobre a porta do céu é estreita, eu não sei se tem relação com isso, assim, Tem. esse contexto, mas, cara, parece que é desse jeito mesmo. E por quê? Porque assim, ó, a gnose, o gnosticismo, onde que surge? Mas vamos primeiro entender esses três fatores. Entendido isso, aí dá para voltar para a antropologia fundamental do homem. Aí nós entramos no Noica, você está entendendo? Por exemplo, uma vez que ele tomou a posse da história e monetizou a perspectiva histórica, antigamente com Santo Agostinho toda a vida estava orientada para a transcendência. Aí você tinha reis, aristocratas, todo mundo organizado para esse fim. Então a igreja estava mandando em todo mundo. Que era o poder supralegal do Ocidente? O Papa. Realmente, o Papa mandava. Ponto final, você está entendendo? Por quê? Porque estava todo mundo olhando para cima, e você só entra no reino transcendente pelo Papa, então quem manda em todo mundo é o Papa. Ponto final, você está entendendo? Aí como é que o diabo vai começar a mudar isso? Ele vai primeiro imanentizar essa concepção. Não é mais transcendente, é imanente. Nós temos que encontrar felicidade na Terra. Entendeu? Segundo movimento. Epicuro. Entendeu? Segundo movimento. Tira a Terra do centro, invalida a cosmologia moderna, para começar o terceiro movimento, que é a divisão do campo religioso. E a instauração da concepção liberal do mundo. Entendeu? Que aí que foi que deu origem à Revolução Francesa, o Iluminismo, a Revolução Francesa, as eras das ideologias. Comunismo. Tudo que nós estamos vendo agora. Sem o protestantismo não seria possível. O protestantismo é a esteira na qual as ideologias se proliferam, se desenvolvem, crescem, estão consumindo o Ocidente como traças. É a Então, chave de abertura dos infernos. Exatamente. Então, Sim, pode falar. Então, quanto o protestantismo não cair... Não que ele promova, né? Não que ele promova em si, deliberadamente, mas ele é a chave. Você bota a chave, gira, tira a chave, joga para outro lugar, mas abriu. Acabou. É que nem a boa analogia. Eu te pergunto assim, a chave que faz o movimento do motor? Não, ela dá a partida. Mas o motor vai ficar ligado enquanto a chave estiver lá. Como é que para o motor? Tem que tirar a chave. Então, desligar e tirar. Qual é a lógica aqui? Não pode se pensar o retorno católico ao domínio da cultura sem antes derrubar o protestantismo. Não tem como. Então, qual é o principal inimigo do Ocidente? O protestantismo. Todos eles, o liberalismo, o protestantismo, a ciência moderna tem um inimigo em comum que é a igreja, né? Entendeu? Agora eu te pergunto, se eu for lá e derrubar o marxismo, sem derrubar o protestantismo, acabou o movimento ideológico? Não. O campo religioso ainda está dividido. Entendeu? Então, só tem um jeito de destruir as ideologias, acabar com o protestantismo. Aí nós reunificamos o campo religioso, aí pode-se pensar em monarquia de novo. Fora disso, não tem como. Tá entendendo a bosta? Aí, se tu for falar para esses caras que estão hoje querendo combater a esquerda e falar, olha, meu irmão, o inimigo é outro, não são esses que esquece esses caras. Então, quando tu bater nesse aqui, você não vai reativar aquele ali. Se não reativar aquele ali, esses daqui vão continuar. Só que qual é o outro elemento que entra aí? Se tu for perceber, na cabeça dos direitistas, houve uma inversão também da perspectiva do tempo. Entendeu? Não sei se está claro aí, irmão. Tá ouvindo? Na cabeça de quem? Dos direitistas. Houve a inversão do tempo. Dos direitistas. Entendeu? Eles estão pensando, raciocinando como esquerdistas. Até que ponto, no mesmo sentido dos esquerdistas, você diz da inversão de tudo, inversão dos valores. Tu entendeu quando eu te disse inversão de tempo?
Não. Que a Beleza, finalidade isso é última é importante. na Terra, né? Finalidade última do tempo. Isso, por exemplo, vou voltar de novo. Você pega o Fiore, pega o Santo Agostinho. Santo Agostinho afirma a transcendência, não é isso? Só que quando tu olha da transcendência para a Terra, o fluxo do tempo é o real. Passado, presente e futuro. Passado fixo, presente contingente, futuro possível, não é isso? Por quê? Porque você olhou da transcendência. Aí você encara o fluxo do tempo correto, beleza? Agora, quando tu põe a finalidade da história dentro da história, aí a perspectiva se inverte. Você está entendendo? Ah, tá. Entendi. Não, A você já. compreensão disso é a compreensão do psicológico gnóstico, em distinção ao É, psicológico católico. Aí tu vai ver que há uma oposição antropológica entre as duas visões. Elas são incomunicáveis. mas essa penetração da dimensão espiritual na alma dessas criaturas, principalmente enfim, os mais destacados aí da direita, etc. e tal, isso não vai entrar assim, cara, enquanto eles estiverem buscando soluções materiais para uma coisa que a Científicas. gente deve se afastar, que é o materialismo. Que porra é essa? Você está dentro do Por campo de quê? batalha do inimigo, falando a linguagem dele, se dobrando o Por joelho quê? para ele 24 horas, porque ele está Mas por negando a quê? dimensão espiritual. Ele Não, tá, mas por quê? Por que eles fazem isso? Porque eles não ora, entenderam, né? porque eles estão dentro da Isso, linguagem do inimigo. exatamente. Não é Dentro da linguagem. visão de mundo esquerdista, dentro do Não, ó, materialismo da modernidade, eles não saem disso. A, 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 a- o gnosticismo tá dentro da alma dele a tal eu tal. vou te fazer uma pergunta. Quem é que vem primeiro? Teoria ou prática? Não sei, eu sei lá, como é que eu vou saber essa porra? Não, Teoria? por exemplo, para te ter a prática do direito, tu tem que estudar a teoria. Mas depois de volta na Não, peraí, vamos dialética, o cara botar em entende. ordem. Tu pode advogar sem ter ao abalizado de que tu tem a teoria? Não pode. Não. Primeiro vem A A formação. teoria. a concepção teórica mesmo. Exatamente. Então, qual é a lógica da perspectiva da estrutura intelectual humana? Primeiro eu entendo e depois eu ajo. Não é assim? O que Agora que você os está indo na direitistas antropologia. fazem? O que os direitistas fazem? Eles fazem isso. Eles não inverteram a Não. estrutura. É o monismo da praxis sobre a teoria. Não vamos perder tempo pensando, vamos agir. Hum. Tá. Sim. Tu está Perfeito. percebendo a perturbação psicológica fundamental? É um problema humano, antropológico básico, que foi gerado E, pelo. Por e sorte. quanto Esse, mais tempo esse, passa, mais esquerdista os direitos vai ficando, né? Que eles estão nessa lógica do tempo. Perfeito, Como que é? exatamente isso. Repete, Guilherme, repete, por favor. Exatamente isso. O direitista, por exemplo, o Bolsonaro antigamente não era conservador, considerado, mas hoje já é, porque o conservadorismo também está nessa concepção de evolução. Entendeu? Entendeu? É isso. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, o que acontece? As pessoas estão hoje numa tensão dialética com a esquerda. Aí eu te pergunto, olha só, se for pegar a dialética hegleriana, o que acontece? Toda tese tem a sua antitese, não é isso? Então, quando você tem tese e antitese que necessariamente produz uma síntese, vocês estão. Quem está nesse movimento está dentro da cadeia psicológica da esquerda, porque se não tivesse, não seria antitese. Uhum. dentro dos instrumentos da esquerda. Sim. Está servindo aos propósitos dela. É por Só isso que que. não é assim, ó. Se tu convive com ladrão, tu não é ladrão, mas se tu conviver por muito tempo, tu vai virar. É isso que o Guilherme está falando. Então não é um Sim, Verdade. sim. problema de. No começo até tu vê a coisa certa, mas quando tu vai querer combater eles, tu vira a antitese deles. É por E isso aí que a tu entra na discussão é lógica. corrupção, economia, né? Essa é a discussão, né? É a Perfeito. corrupção, economia, não sei o quê. E qual é a solução? Aí só tem duas soluções: mais Estado ou menos Estado. Liberar Exatamente. não tem outra, porra. Os caras estão dentro da estrutura dos caras. Como é que Eles não, eles não transcendem de jeito nenhum não essa tem como porra. transcender? Alguém na alta esquerda deve dar risada.
Oh, tá no bolso, continua. E de tempo em tempo deve jogar algum boi de piranha, né? Alguma coisa para ir discutindo, né, cara? Entendeu, Rapaz, irmão? se a gente tira onda, imagine os inimigos, vou te contar. Caramba, cara. Caramba, cara. Pô, é doido. Eles, assim, eles até, assim, pô, de tanto rir da gente, dá vontade de matar a gente, assim, cara. Quando vê uma rede dos caras, vai matar eles, entendeu? É assim, porque, cara, é assim, bicho. Tu já tentou brincar com uma criança? Eu tento. Só o entendeu? Eu tenho dois aqui. O que os esquerdistas estão fazendo com a gente, assim, porra, tem que se rebaixar um pouquinho para eles aí. É verdade, é Não verdade. é foda. Claro. Porque é sério, se você entrou na cadeia mental do seu adversário é maior do que Mas você. você acha que esse conceito correto da esquerda é no nível tipo Brasil ou além, alguém além disso? Aí, boa. Aí tu botou o ponto fundamental, é a nível universal. Isso não é um problema histórico, político, social, não. Isso é um problema humano, fundamental, dentro do antropo humano, lá dentro do espírito humano. Por isso que tu está vendo É a essa exploração manifestação de em uma todo canto do mundo. é Hã? a exploração é a exploração de uma possibilidade gnóstica que já existe dentro da alma humana. Por isso que dá certo. Perfeito. É a Se não existisse em instrumentalização. estado de potência, não teria como se actualizar, né? Entende, mano? Então, assim, ó, isso não é um problema acidental, isso é um problema essencial. Mas, porra, Haroldo, eu não concordo. Então faz o seguinte, meu amigo, isso não se reproduz no mundo todo? Reproduz. Então é universal, meu amigo. Tem algo que é a base humana, está na base humana essa possibilidade. Não tem como Pois é. salvar só o Brasil, né? Não, se tu salvar, se tu criar uma realidade onde as pessoas saem disso, você já salvou o mundo. Exatamente. Viramos universais. Talvez essa seja a diferença entre a Europa e nós, né? Algumas obras dos europeus são universais. E Isso. nós, muitas poucas obras são universais, pouquíssimas, né? São mais pouquíssimo. regionais, né? Só que eu vou te dizer uma coisa, do ponto de vista da situação revolucionária, nós estamos numa condição mais privilegiada do que eles. Concordo. Porque eles estão no centro da parada, a gente ainda pode observar de fora. Aí tem fenômenos como o professor Olavo, Mário Ferreira, sabe? Por que não foi possível Olavo de Carvalho e Mário Ferreira na Europa? Porque realmente não dá, a condição está muito perfeitinha para os caras, entendeu? Há uma homogeneização completa da mente das pessoas. Então, uma amiga minha que mora na Alemanha falou, cara, eu vou sair desse hospício. Eu pensava que o Brasil era louco. Não, meu irmão, a gente está um paraíso aqui, que é loucura geral. A Europa eu já observava tempos atrás que realmente ela estava num processo de ocaso total, de extinção. Ocaso, boa. É isso aí Entendeu? mesmo, mano. Aí eu vi Agora, eu vi um colega meu indo para lá, isso aqui é bom demais, não sei o que e tal. Meu amigo, velho, eu não sei o que tem dentro da sua cabeça, Tem dentro que da ver a sua parte alma. econômica, imagina. Com certeza. Ajudas Mas sociais, ajuda social. você vai ficando por aí, né, eu vou ficar por aqui. Eu tô tendo uma intuição de que o negócio por rumo daí não vai ficar muito bom, não. E aí assim foi. O negócio começou, o pau começou a cantar pro lado de lá. Esse E com força. movimento, eu vejo ele hoje na pós-Vaticano II, né? Porque tem aquela cúpula ali do Bento XVI, ali que é mais conservadora. Aí ele já criticava a teologia da libertação, algumas coisas que o Francisco já aceita. Aí eles ficam nessa daí também, né? Tu tipo assim, ponto. O Bento XVI já era Papa mais Francisco assim. é um filho da puta, cara. Desculpa a expressão, mas puta que O Bento pariu, mano. XVI, ele já tinha uma posição assim, meio revolucionária ali, mas um pouquinho menos radical. Aí vem o Francisco, já é mais radical, e fica se combatendo esses dois aí na Centro Conciliar. Só que aí que tu tem que entender uma coisa. Tem que entender uma coisa fundamental. Lembra? Tese, antitese e síntese. Beleza? Então, se nós entendermos o movimento revolucionário num ciclo completo, o que ele é? Uma tese, uma antitese e uma síntese. Concorda? Concordo. No primeiro estágio do movimento, que era a tese,
tinha que o quê? Virar, destronar o catolicismo. Então, houve a tese, Fiora, antitese, a mudança cosmológica e síntese, Lutero, divisão do campo religioso, correto? Haroldo, Hum. rapidinho. Há muitos anos atrás, eu li um livro chamado Filosofia da Arte, de um comunista mesmo, comunista pesado, Ernest Fichte, o nome dele. E daí ele falava sobre a arte burguesa em contraposição com a arte. É um livro bem antigo, eu acho, do tempo da União Soviética, né? Com a arte produzida na União Soviética. E aí ele colocava aquele sonho de que os operários seriam praticamente intelectuais, né? Você imagina um torneiro mecânico intelectual dentro da União Soviética, escrevendo romances de altíssimo nível, etc. Então a cabeça dele era assim. Mas ele falou uma coisa ele escreveu uma coisa que eu não esqueci. A gente só vai conseguir destruir a civilização ocidental se a gente quebrar com a família, o patriotismo e a religião, o A cristianismo. última tese, antitese e síntese, a última, a parte da síntese, percebe? Nunca Tu tocou esqueci num disso. ponto interessantíssimo aí. Tu tá percebendo qual é a concepção na arte? Já que o que vem depois é melhor e o destino da humanidade é uma sociedade sem classe, logo eles têm uma percepção de que os trabalhadores que são classes inferiores vão se tornar todos intelectuais, artistas de primeiro plano. Olha a concepção histórica no fundo. Doideira total. Mas, cara, é uma doideira que está dentro de uma lógica dada. Entendeu? Uma Estão praxe. articulando perfeitamente. Tem uma praxe de ação que dá certo, essa porra. Mas só que eu tô querendo Porque dizer ela o seguinte. dialoga com a gnose que está na alma humana. O fundo de onde ela colhe o poder dela, essa praxe, é o fundo gnóstico dentro da alma humana. Exatamente. É por isso que Exatamente. deve ter um acho pouco de lógica eu para o acho que povo, né? Oi? É por isso que deve ter um pouco de lógica para o povo, né? Lógico, eles estão raciocinando da forma mais simples possível. Entendeu? Porque É por você isso que eu acho que racionar. a única forma de combater isso é você, primeiro, fazer com que as pessoas se autoconheçam, no sentido de saber que existe uma tensão dentro da alma delas, que vem da natureza decaída. Depois disso, que ela tomou o contato, ela fazer a porra da opção dela. Desgraçado, tu quer ir pro inferno ou tu quer ir pro céu? Tu quer Mas assim, só que tu quer o aí. bem ou tu quer o mal? Tu quer assim ou tu quer assado? Vai doer pra caralho, o negócio é estreito. Tu vai pegar pancada pra porra, mas devagarinho tu vai sentindo o que a Bíblia Bom, chama então de primeiro a pessoa, profunda paz de espírito. primeiro a Mas pessoa tem só que que olha aceitar que Deus só. existe, né? Olha só. Por que tu acha que hoje a pregação católica não está tendo efeito? E está tendo até o oposto. Por quê? Porque é Porque não está impossível. reverberando no local correto dentro da alma humana. Não, mas peraí. O homem é só alma? Não. Não. O homem é corpo, alma e espírito. Não é isso? Então Sim. eu não tenho como articular nada do espírito se eu não recupero a psique, se eu não recupero o corpo. Porque o espírito por si vai parar verdade. sobre as águas e não vai se manifestar. Ponto rico. Se a gente puder estabelecer uma hierarquia, talvez a gente tenha até um ponto de partida, né? De onde partir, por onde É começar. isso que eu estou querendo te dizer aqui. Qual é o ponto de partida para você começar a rearticular na psique da pessoa a possibilidade do querigma católico? É isso que eu estou te falando. Você Eu tem acho que que primeiro corpo e mente. Não, peraí, escuta aí. Primeiro, eu não posso mais pensar a nível civilizacional. Não dá mais, não é isso? Então, eu tenho que criar um método para fazer a pessoa, primeiro, restabelecer o sentido da história. Ela tem que enxergar categorias transcendentes, não é isso? Eu tenho que estabelecer um método de fazer a pessoa botar a Terra no centro de novo. Está aí a Terra plana, nessa discussão com os globistas, você está me entendendo? E eu tenho que estabelecer um método pedagógico de fazer com que a pessoa entenda a falácia protestante, que só vai ser realmente entendida se você tiver uma concepção transcendente da história e se você tiver a Terra no centro. Aí o protestantismo cai. Porque não seria possível o protestantismo, entendeu? Não seria possível o protestantismo se você não tivesse uma concepção imanente da história, se você não tivesse o sol no centro. Tá compreendendo?
Sim, ela se Então, dilui porque não responde às perguntas, né? Isso é a realidade. então, se tu chegar pro cara do nada e começar a falar o querigma, não vai fazer sentido na cabeça. Pelo contrário, tu vai até afastar o cara do catolicismo. Mas, Haroldo, você acha que é possível uma dessas pessoas ela fazer esse caminho, cara? Eu tô achando Pô, a difícil, gente hein? é prova Eu tô disso. A achando gente fez isso difícil. também. A É gente possível. fez. Se você ler as Confissões de Santo Agostinho, é mais ou menos assim a jornada. Só que ali ele já parte de um ponto mais elevado, né? Só que dá para restaurar, dá para resgatar. Tu é a Eu, prova disso. Tu foi resgatado. exatamente. Eu Eu, fui. eu acho que o começo de tudo, cara, é interessante. Não resistais ao mal. Quando o mal domina todo o entorno e você vê um bem, uma pessoa fazendo um benzinho, Ó, não, dá um choque na pessoa. A pessoa fica assim. ó, quando o Guilherme falou lá, você até no começo tem uma percepção correta do movimento, mas quando você quer combater o movimento, você acaba sendo antítese dele. Isso é Sim, que o Nosso Senhor está falando, não resistei ao mal, ou seja, não combata o mal nas categorias e no campo que o mal oferece, pô. Isso é básico. Você usa a linguagem dele e já está no bolso. Já está no Lógico, bolso. pô. Porra. Eu vou lá, tipo assim, eu tenho experiência de vida, tenho, beleza. Mas eu te pergunto, por mais que eu tenha conhecimento lá de história, procedência e o caralho, isso vai me garantir que eu vou me dar bem lá no meio da penitenciária? não, Não vai, eu tô no campo dos caras, bicho. Ali eu sou verguinho. Eu não vou saber nem a exatamente. linguagem dos caras. Mas tu Entendeu? sabe o que é interessante? Isso que a gente está fazendo aqui já é uma. Já Já é, saímos do sistema. já Do é, sistema dele. Já já é. saímos completamente Muita gente pensa que sair do desse sistema, platô. né? Desculpa, Diego. Muita gente pensa que sair do sistema é não trabalhar com a moeda, não usar energia elétrica. Não é isso. Não é, Não, não, Não cara. é uma coisa de Caralho, dentro, né? bicho. o professor Olavo falava, né? Faça a vontade de Daqui. Deus. Já Pô, está porque fora do entendeu, sistema. cara? Já está fora do Olha, sistema. olha só, olha só. Vamos dar um outro exemplo, que isso que tu falou pô, é perfeito, cara. Porque está supondo um negócio muito importante. Aonde é que acontece a percepção humana efetiva? Nos sentidos, na alma ou no espírito? No Não espírito. sei. Não sei te Claro, dizer no com espírito. certeza. No espírito. Entendeu? Então quer dizer o seguinte: eu não tenho como sair disso se eu não reativar meu espírito, que é exatamente o que o Noita está falando aqui. Não tem como, se eu não reativar o espírito, o que acontece? Vai ficar uma oposição insolúvel dentro de mim, que é aquele dualismo cartesiano, Você entendeu? vai fechar a tampa do alçapão. Porra, perfeito, perfeito. Você fez exatamente isso, cara. Porque você vai ficar numa oposição insolúvel. Aí o que acontece? Qual é a lógica que começou com a discussão dos caras lá? Não. Nós temos que ser objetivos. O que é objetivo? Nós temos que agora tudo é questão de a gente entender as leis da natureza. Tá, mas como é que tu vai entender essa lei? Matematizando. Então, peraí. Tu começou dizendo que os sentidos eram o mais importantes, mas o único meio de entender os sentidos é por meio quê? Da racionalização abstrata. Puta, aí cagou tudo. Tá compreendendo? Então, parece que houve um desenvolvimento intelectual, mas o que houve? Um fechamento do homem, terrestrializou o homem, e impossibilitou o homem de compreender a si próprio, e fazer esse processo de saída de toda essa armadilha satânica. Não sei se. Sim, deu para pegar. O cara não expande, ele não se abre para a realidade. Pronto. Claro, ó, precisa do terceiro aqui, ó. Se não tiver terceiro, é a oposição insolúvel. Compreende? O que é o ternário? É a superação de uma oposição. O espírito é o ternário do homem. Se não tiver o espírito ativado no homem, oposição sempre. Até o Napoleão Bonaparte falava, rapaz, a maior força que existe é a força do espírito, não é a força do vapor, não é a força de porra nenhuma, é a força do É a força do espírito. espírito, cara. É exatamente isso. Olha só, o Espírito Santo desceu, modificou a face da terra, é o espírito. Quem que está por trás de todo esse movimento? O espírito satânico. Se não reativar o espírito humano divino, acabou.
Aí Deus não volta, o espírito paira sobre as águas e a terra fica informe e vazia. E o demônio domina tudo, entendeu? Beleza. Assim, Troy, acho que ficou bem claro, né? Bacana. Vamos dar um pouquinho de água, por Tem favor. mais questão aí? Eu vou só beber uma água aqui. Eu vou tomar água. Lembrei agora de um filme do Conan. Não sei se vocês lembram, é um dos primeiros, acho que é o Sim. segundo primeiro. Quando, né, tem aquele, ele fala assim, né? Que a maior força é a carne, né? Não é o aço. Lembra? E ele manda um dos discípulos se jogar. Exatamente isso aí. Esse é um conceito que o pessoal já sabia desde sempre, né? Ele sempre já sabia, né? Que essa é a maior força que tem, né, no universo, né? Cara, é o que também eles tentaram ainda, digamos assim, terrestrializar a força do espírito, chamando ela de força de vontade, digamos assim. Mas é parecido, mas é parecido. Mas você vê que até com essa ideia de essa nomenclatura força de vontade, você passa por cima de tudo, se você tiver uma vontade forte, o espírito forte, inabalável, com uma fé muito apegada a Deus realmente, de verdade, você passa por cima de tudo, você vai longe, cara. Você vê a vida do Olavo, por exemplo, o cara ficou no deserto durante 20 anos, como ele mesmo disse, falando com as paredes, como ele diz, como é que isso foi possível? Aí ele diz, olha, quando eu desenvolvi uma habilidade que foi uma paciência anormal, porque quando eu era pequeno eu passava meses doente, com febre, quase morto, enfim, fui aprendendo tive que aprender a desenvolver essa paciência anormal. Se você parar para pensar, se ele não tivesse essa habilidade, não tivesse passado por essa experiência, não dá para saber muito bem até que ponto ele teria toda aquela robustez na força do espírito dele, né? Que era muito forte. Pronto, Então, o que voltou. acontece? No caso dos estudos, assim, vamos tentar fechar um cronograma de estudo. Já foi feito um mapeamento. O problema é esse daqui, diagnóstico é esse aqui. Ó. O problema é isso. Tá. Agora, qual vai ser como é que dá o nome lá que o médico dá? A solução lá, esqueci o nome da palavra. Nós vamos ter que fazer um estudo chamado de anamnese. Entendeu? Sim. O que é A anamnese? anamnese Isso é importante. do Platão, a rememoração? O médico é histórico, né? Total, né? A Só que anamnese faz todas as perguntas necessárias para entender o exatamente. problema. Uhum. Que aí quando você for, primeiramente, como o ser humano hoje está fragmentado, houve uma explosão, entendeu? Então as partes humanas elas estão no universo caótico, não é isso? Perfeito, E aí o que perfeito. acontece? Eu não consigo ter uma visão de mundo sem reintegrar esse mundo em mim mesmo. É aquilo que a gente estava falando, Haroldo, sobre a saúde. Quando o corpo está desintegrado psicologicamente, ele se abre para o aparecimento de doenças porque o sistema imunológico baixo. Se você Exatamente. leva para a história, que é o que você está acabando de falar, é a mesma coisa. A desintegração rasga, abre e deixa você Vulnerável. vulnerável totalmente. Que é o que está Vulnerável acontecendo hoje. a quem as ações demoníacas. Aos seus próximos, tudo. Então, assim, do ponto de vista dos náufragos, né, no grupo de sobreviventes, em alto mar, você tá entendendo? Cheio de tubarão no meio, é o seguinte, tem que fazer anamnese. E a anamnese é no sentido do conceito cogleriano. Você tem que reintegrar o cosmos na tua alma. Por quê? Porque não adianta, cara, tu querer lutar na sociedade para reintegrar o cosmos na sociedade. Já era. Se tu for fazer isso, tu vai fazer com esses caras. Eles vão entrar no jogo esquerdo, a tese dele vai dar merda, tá entendendo? Então não tem mais solução. Socialmente Cara, falando, exatamente. pô, pegou, Não beleza. tem mais solução, não. Não tem mais Para essa É o que eu solução. geração, não. falava, é possível fazer? Eu acho que não é. Eu Não lembro é que mais. o professor falava sobre um analfabeto É muito, funcional, lembra? Ele é muito falava que fundo. ele falava A que causa do problema é muito funda. é, Ela é É muito de funda, é ordem muito espiritual. profunda. Ela ele é de ordem falava espiritual, ela é muito também. profunda. E não tem como você. O C.S. Lewis utiliza uma metáfora interessante.
que é a um comboio de fragatas, né, de navios. E ele diz o seguinte, primeiro, todo mundo tem que ir na mesma direção, tem que saber para onde é que está indo antes, aí todo mundo tem que Exatamente. ir na mesma direção, e ainda tem o seguinte, ele chama os 3 aspectos da moral, né, que primeiro, um não pode bater no outro, então ele tem que, ou seja, que são as estruturas mais altas, leis, direitos, não sei o que, Pera- etc. Só que isso ainda não é o suficiente. Isso. Segundo, nenhum dos navios pode estar apodrecido por dentro, porque senão ele vai ser igual uma banheira, andando na água e vai acabar atrasando os outros e atrapalhando os outros. 3 níveis: É mais ou menos espiritual, isso. intelectual e físico. Se, se não curar isso, e todos têm que estar indo para o mesmo caminho com a comunidade de propósito, ou seja, com sentido. Exatamente. É o sentido, Exatamente. o sentido da vida. Qual é o Se não tiver terceiro? isso, Vamos lá, tu deu uma metodologia aqui legal da anamnese. É isso aí. Só que qual foi o primeiro que tu botou aí? Tem que ir Sentido. na mesma direção, né? nenhuma fragata pode bater na outra. Isso aí Mas, digamos assim, sim. é a estrutura jurídica, as leis, etc. e tal. Tá. É a Não, mas veja superfície, bem. é a espuma da Sim. sociedade, Mas olha né? só. Olha É só. o combate, é a bandeira do combate à corrupção, é não sei o Beleza. quê, Não, isso papapá. daí. Isso aí Esquece. não vai, é por isso que não vai descer. Beleza. Aí outra coisa, Ó, o navio precisa funcionar, porque senão ele não vai acompanhar os outros, não vai andar e vai atrapalhar todo mundo. exatamente. Mas Vai olha virar uma só. banheira. Vamos por partes aqui. Se tem um sentido, uma direção, não é isso? Se a gente está indo nessa direção, não é porque a gente sabe onde é que está, é porque a gente ouviu quem foi e veio aqui nos comunicar. Percebe? Sim, sim. Então, ou seja, tem uma dimensão aí de um conselho, que é exatamente esse é o primeiro processo da anamnese. Você tem um cosmos fragmentado e você vai reunir as pessoas que em si reuniram esse cosmos para você, por meio delas, ajudar a integrar o cosmos em ti. Para que as fragatas possam ir casadinhas, assim, um do lado da outra, sem se Isso, bater uma na outra. isso. Senão não dá. E está supondo o quê? Está supondo o quê? Está supondo que as pessoas que estão nesse barco estão aprendendo com as mesmas pessoas. É o mesmo conjunto de autores. Você tem uma mesma literatura, você tem o mesmo conjunto de conceitos, você tem o mesmo conjunto imagético. Aí você tem o quê? A possibilidade de uma sociedade efetiva, de espírito, alma e corpo. Compreende? Perfeito. Porque o que acontece hoje muito, cara? Você pode observar, até no meio católico está acontecendo isso. Os caras estão estudando o mesmo autor. Tomás, tá? Aí tu vai observar, os caras estão discutindo. Eu falei, pô, mas por que, caralho? Vocês estão lendo a mesma coisa e estão discutindo. Eu falei, como é que isso é possível? Por quê? Porque não estão no mesmo espírito. Porque eles não estão Mas indo para a em mesma que sentido direção. você Não fala? estão desejando a mesma coisa. Parece ser uma mesma comunidade, mas não é. Você fala sobre Tomás de Aquino, mas em que sentido? Não entendi bem. Não, por exemplo, vamos lá. Você já observou que tem grupos tomistas que discutem entre si numa mesma base literária. Tomista. Tem. Peraí. Se eles discutem, é por quê? Porque o espírito dele, a direção é oposta. Não é a mesma direção. É o mesmo livro, mas a direção não é a mesma, por isso eles discutem. Entendeu? Entendeu? Parada? E não é discussão para se integrar, é discussão para destruir. Entendeu? Estão brigando com o outro lá para destruir o outro, para que eles sejam somente os vetores disso. Está compreendendo? Compreendi. Então, Não para atingir um processo de integração, mesmo que Hum. por via dialética, né? exatamente. Mas enfim, desejo Pessoal, mundano, essa é a vaidade mundana, essa porra. vamos encerrando, pessoal? O que você acha? Puta, só fechar essa parte da Vai anamnese, lá. porque ela é importante. A gente fez o diagnóstico, todo mundo compreendeu o diagnóstico, viu os 3 problemas, beleza, tudo legal. Falta fechar a anamnese. Então, a anamnese, o que a gente precisa fazer para ter anamnese? Simples. Primeiro ponto, nós temos que reativar o problema da compreensão
do homem. Esse é o primeiro ponto, não é isso? O que é o homem, cara? Né? Aí depois nós vamos perguntar o que é o espírito, não é isso? Entre o homem e o espírito, nós descobrimos de novo a história. E aí nós vamos redescobrir o código, botar no seu devido lugar, rever a situação de transcendência e reunificar o campo religioso, pelo menos na nossa alma. Ou seja, fazer a depuração de todos os elementos revolucionários que estão na nossa alma que criam dissonância nela. Não sei se está claro. É claro. Então está faltando o quê? Primeiro ponto, homem. Entendeu? Nesse aspecto, tentando ir para um lado mais prático, o que você sugere em termos porque isso aqui é uma tomada de ação da nossa parte, né? Sim. O que você sugere de leitura, por exemplo, Sócrates foi o primeiro filósofo da moral, primeiro filósofo sobre o homem, Mas quem filosofar sobre melhor o homem. entendeu sobre o homem? Isso. Quem melhor É entendeu isso que sobre... você diz. Por exemplo, quem melhor entendeu sobre o homem? O que é o homem? Jesus. Né? Não, Jesus é o fechamento, ele está na base de tudo. Só que a gente tem que redescobrir o verdadeiro Jesus, ele está no meio da bosta aqui. Então, qual é a lógica? Nós temos que estudar um cara que entendeu muito sobre o homem, Laverne. Entendeu? Louis Laverne. Por quê? Porque ele compreendeu o problema humano. Muito bom. Ele compreendeu o eu, o ser, papo, ponto. E Platão e Aristóteles? O que você acha? Platão e Aristóteles. Não, aí que está o ponto. Não é aí. Porque a gente tem que, como a gente está numa situação avançada, nós temos que pegar autores que integrou Platão e Aristóteles a problemática moderna nas obras dele, entendeu? Sim. Se for voltar de novo a estudar Aristóteles, cara, vai ficar um negócio teórico. A gente quer um negócio teórico que volte para a prática. Então, esses filósofos da restauração, eles são os caras, tipo assim, a boia. A gente tem que se apegar para daí começar a construir um navio melhor, você tá entendendo? Sair da água. Qual que é o nome dele, Haroldo? O Louis Laverne. Louis Laverne. Francês? Francês, é isso. De quando então, de quando que ele é, Haroldo? Cara, do começo do século XX. Tá, né? Beleza. Esses filósofos que do começo do século XX. Foi que pegou esse problema aí da ele é considerado o Platão, né? O Platão do século XX, considerado. Foi preso, etc. Deve ter percebido o problema do século XVIII, né? Que aí que quebrou, né? Cara, o século XVIII foi um afloramento católico, assim, eu estou descobrindo o livro. Que maravilha, cara. Nossa Senhora. Coisa assim maravilhosa. Só que, infelizmente, o Vaticano II afundou tudo, né? É que eles ainda entenderam, né? Tinha um material humano e escatológico e tudo, eles entenderam o que aconteceu no 18, né? Hoje já cada vez está menos, né? Não tem mais escola pra gente. Não tem escola, faculdade, não tem mais pra gente, acabou. Onde que vamos beber? Sozinhos. No século XX início ainda tinha as fontes, né? Os meios. Hoje não temos mais nada. A gente vai botar o Haroldo para estudar e ensinar para nós. Exatamente. Falar sobre isso aí. Beleza. O que depender de Louis Laverne, é isso aí. Só que vocês têm que me Louis Laverne. Porque senão eu travo também. Oi? O Louis Laverne tem aquele regras do cotidiano, que ele não sei se é introdutório e tal, mas é bacaninha. Não, aí já é mais assim, para quem quer se aprofundar na obra dele. Não é esse o objetivo. O objetivo é aprender o que ele descompactou do humano. Exatamente. Esses autores que tiveram em contato, né? E viram, e ainda tinham o raciocínio correto. Isso. E o que eles fizeram? Sofreram a parte mais densa desse processo, que foi a Segunda Guerra Mundial. Sofreram na pele. Foi lá para o campo de Auschwitz. Viveu aquela porra toda. E aí o que acontece? Ele foi pensar, e ele pensou, então o que o cara fez? Uma crítica fundamental de toda a modernidade do ponto de vista espiritual antropológico, humano. Entendeu? Porra.
Abriu. Só que a gente não vai estudar toda a obra dos caras, não. São textos selecionados que vão articular toda uma dialética que, no fim, tem que levar a gente ao Eureka. Seleciona isso, Harold, e manda para ele. Seleciona os artigos dele, entendeu? Tranquilo. Gente, muito bom, cara, muito bom. Eu vou parar de gravar então, obrigado a todo mundo. Espera aí, deixa eu parar de gravar aqui. Só parar de gravar.